Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me desgosta e é seguro para vós que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e ao poder da sua ressurreição, e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma outra coisa, também Deus vô-lo revelará. Todavia, andemos conforme o que já alcançamos. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória está na sua confusão, os quais só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3 nos conduz a uma das reflexões mais maduras e libertadoras da fé cristã. Paulo escreve não como alguém que chegou ao fim do caminho, mas como alguém que aprendeu a caminhar com o coração no lugar certo. Ele começa alertando que nem toda aparência religiosa significa vida espiritual. Há pessoas que confiam em rituais, títulos, comportamentos externos ou no próprio esforço, mas esquecem que a verdadeira fé nasce no Espírito e se sustenta em Cristo. A religião pode impressionar os homens, mas só o relacionamento transforma o coração. Paulo poderia se orgulhar de muita coisa: origem, tradição, zelo, conhecimento e disciplina. Aos olhos humanos, ele tinha um currículo impecável. Ainda assim, ele declara que tudo isso perdeu o valor quando comparado à grandeza de conhecer Jesus. O que antes parecia lucro, agora é considerado perda, não porque fosse necessariamente mal, mas porque não podia salvar, curar ou dar sentido eterno à vida. Essa declaração confronta diretamente nossa tendência de medir valor pelo que conquistamos, acumulamos ou aparentamos ser. O apóstolo nos leva a entender que a justiça verdadeira não nasce do esforço humano, mas da fé. Não é o quanto fazemos para Deus, mas o quanto dependemos dele. Conhecer Cristo, para Paulo, vai muito além de saber sobre ele. É experimentar o poder da sua ressurreição e, ao mesmo tempo, participar de seus sofrimentos. Isso revela que a vida cristã não é apenas vitória e glória, mas também renúncia a processo e transformação diária. Seguir Jesus é permitir que ele molde nosso caráter, mesmo quando isso dói. Em um dos trechos mais fortes do capítulo, Paulo admite que ainda não alcançou a perfeição. Mesmo sendo maduro na fé, ele reconhece que ainda está encaminhada. Essa confissão traz descanso, porque mostra que Deus não exige perfeição imediata, mas constância. O segredo está em uma decisão clara: não viver preso ao passado. Paulo escolhe não ser definido, nem pelos seus erros, nem pelos seus acertos.
Ele deixa para trás a culpa, o fracasso, o orgulho e até as conquistas, para avançar em direção ao alvo que Deus colocou diante dele. Esse alvo não é sucesso terreno, reconhecimento humano ou estabilidade material. O alvo é a vocação celestial, é tornar-se cada vez mais parecido com Cristo. A fé aqui aparece como movimento, avançar, prosseguir, continuar. Mesmo cansado, mesmo imperfeito, o cristão segue. A maturidade espiritual não está em saber tudo, mas em permanecer fiel ao que já foi revelado, caminhando com humildade e obediência. Paulo também alerta sobre aqueles que vivem apenas para os desejos terrenos, pessoas que transformam o prazer em Deus e passam a viver sem perspectiva eterna. Esse aviso ecoa fortemente em nossos dias, onde tudo convida à satisfação imediata. O apóstolo escreve com lágrimas, mostrando que não é julgamento, mas tristeza por vidas que se perdem, por não enxergarem além do agora. O capítulo se encerra com uma das declarações mais cheias de esperança da Escritura. Nossa pátria está nos céus. Isso muda completamente a forma de enxergar o tempo, a dor e o futuro. Este mundo não é o destino final. Há uma promessa de transformação, de redenção completa, de um corpo glorificado e de uma vida plenamente restaurada em Cristo. Essa esperança sustenta, fortalece e dá sentido à caminhada. Filipenses 3 nos ensina que terminar um ano, ou qualquer fase da vida, não é olhar apenas para trás, mas decidir para onde estamos indo. É soltar o peso do passado, abandonar falsas seguranças e continuar correndo, não por mérito, mas por graça. O chamado permanece, seguir adiante, com os olhos fixos em Jesus, até o dia em que tudo será plenamente transformado.